para você ter sucesso no atendimento particular, não basta apenas você, por exemplo, saber fazer marketing, saber técnicas de vendas, saber fazer uma boa consulta. Exige-se a necessidade de você ter acesso a conhecimentos que muitas vezes eles são taxados como, são deixados de lado, são marginalizados, mas que formam a mentalidade do médico, né? Que formam a programação mental do médico. Então, muitos alunos nossos acabam não tendo muito, ficam travados ali, né, no caminho da jornada para a construção da marca, para construir o consultório, a clínica particular, e muitas vezes a gente, interagindo com esses colegas, a gente percebe que tem muita coisa para ser mudada na cabeça, na mentalidade dessas pessoas. A gente trouxe um livro muito especial, então eu vou falar um pouquinho com vocês aqui. É um livro bastante extenso, eu não pretendo falar sobre de forma, enfim, pretendo esgotar o conhecimento do livro, mas eu separei alguns pontos aqui que eu pensei importante no contexto do médico. É o livro Os Segredos da Mente Milionária, tá? É um best-seller mundial, tá bom? Do T. Harv Eker, né, que é um cara que tem uma história muito bacana, ele conta um pouco da história dele de forma resumida no livro, mas se você quiser pesquisar, a história dele também é muito legal. Ele já quebrou algumas vezes, né, ele se tornou milionário, né, através de negócios, depois ele quebrou, né, ele faliu, e em seguida ele conseguiu recuperar todo o patrimônio dele. Ele não só é um teórico, mas ele também fala muito da prática. Bem, então vamos lá. Quais os segredos, né, de uma mente milionária? A primeira coisa que eu queria falar é que qual o motivo da gente falar sobre isso aqui, né? Então, a gente percebeu que existe uma relação emocional, ou seja, com a mente, que existe uma relação da mente das pessoas com o dinheiro, e não a gente, né? O próprio autor do livro. E a gente percebeu isso também nos nossos alunos. É muito a gente convivendo, né? Alguns deles a gente convive de forma mais próxima, né? Então a gente tem convivido muito com o médico, diariamente. Diariamente a gente tem convivido com o médico. E a gente percebe essa programação mental, que se a gente não mudar essas programações, essas crenças, né? Se a gente não atualizar esse software, a tendência é que os resultados demorem a chegar, tá? Hoje mesmo eu conversei com uma aluna nossa, que é um caso muito claro disso. É uma médica competentíssima, tem acesso, mesmo tendo acesso aos nossos conteúdos, nosso curso e tudo mais, ela me confessou que ela percebeu, depois de ler esse livro, que ela tinha um problema com dinheiro, que a relação dela com o dinheiro estava afetando os resultados dela com o curso. O que acontece? Às vezes, isso acontece com todos nós. Às vezes a gente tem todas as ferramentas para fazer uma coisa, mas por algum motivo que muitas vezes a gente nem consegue enxergar qual é, a gente não consegue. A gente não consegue dar um passo a mais, né? Então, isso tem a ver, por exemplo, com você fazer um curso, com você fazer um investimento, com você comprar alguma coisa. Foi muito legal porque ela falou assim, Sidney, depois que eu li o livro, e eu percebi que eu tinha medo de ficar pobre. E aí o livro fala também muito da questão das nossas crenças com o dinheiro. O autor fala que ele hoje, com a expertise dele, ele consegue, conversando 5 minutos com a pessoa, ele consegue descobrir se a pessoa tem uma mentalidade de pessoa rica ou uma mentalidade de pessoa pobre. Ela, lendo o livro e fazendo uma autoanálise, e a gente basicamente olhando os resultados dela ali, que ela estava tendo concurso, ela falou, por isso que eu tenho medo, por medo de ficar pobre, porque eu perdi meu pai muito cedo e tal, e a minha mãe tinha medo, né, da gente ficar pobre e tudo mais, eu acabei desenvolvendo essa crença. E hoje, eu apesar de não ser uma pessoa pobre, mas eu tenho dificuldade de investir, eu tenho dificuldade de... Enfim, então, resumindo, foi uma aluna do CVM que, nitidamente, ela conseguiu por si só perceber que ela estava travada, né? E aí eu dei alguns feedbacks no sentido de, olha, tá vendo? Se você focar no medo de perder, dificilmente, de forma inconsciente, você vai desenvolver o que você precisa desenvolver para ganhar. É um dos arquivos que ele fala aqui, né? Quando a gente para analisar de forma mais racional, depois de ter acesso a esses conhecimentos, o que acontece? A maioria de nós, a gente tem uma busca muito grande pela segurança, pela estabilidade. A gente tem medo de arriscar. Quantos de vocês aí, me digam aí se faz sentido para vocês ou não, quando passou por um momento de mudança, teve muito medo? Então, por exemplo, uma aluna nossa, a doutora Irlena, falou na entrevista com a gente que quando ela teve que fazer uma residência fora da cidade dela, foi muito difícil para ela. Por quê? Porque tinha uma mudança acontecendo ali. Geralmente a gente tem esse medo da mudança. O nosso cérebro ele não gosta de mudança, né? A gente gosta de rotina, a gente gosta de
de ficar ali no ar-condicionado, quentinho. Quando a gente fala de mudança, o nosso cérebro ele liga um alerta ali. A gente tem medo da pobreza, a gente tem medo de faltar, né? A gente tem existe uma crença de escassez muito grande. Meu Deus, não vai ter para todo mundo, vai acabar os clientes, vai acabar a comida, vai acabar, enfim. E muitas vezes isso está relacionado também com a questão de família. Às vezes a gente cresce com os nossos pais ali de forma inconsciente também, que eu acho que é importante falar isso. No livro ele fala que as nossas ações, elas dependem do nosso 95% do nosso comportamento, eles dependem da nossa ação inconsciente. Eu não estou parando aqui para conscientemente fazer o que eu estou fazendo. Eu simplesmente faço. Por quê? Porque de forma inconsciente, meu cérebro já me comanda as ações. De balançar a mão, de olhar para a câmera. A gente não para pensar assim, agora eu vou dirigir, então agora eu vou girar a chave, eu vou apertar no acelerador, vou apertar na embreagem. Não. A gente simplesmente entra no carro e dirige. Então 95% das nossas ações, elas estão relacionadas com a nossa mente inconsciente. Somente 5% do que a gente faz está relacionado com o consciente. Quando a gente tem uma mentalidade, quando a gente tem uma relação com o dinheiro inconsciente, onde a gente afasta o dinheiro, é o que a gente acaba fazendo, mesmo quando a gente ganha muito dinheiro. Isso é o que explica, por exemplo, o fato de muitos colegas médicos que ganham 30, 40, 50 mil reais por mês, muitas vezes estarem endividados, ou muitas vezes terem que trabalhar cada vez mais para poder fechar o mês ali no azul, né? Pagar as contas, pagar os boletos. Eu acho que essa é uma sacada interessante para a gente começar essa live de hoje. Como é a sua relação com o dinheiro? Você afasta ou você aproxima? Qual que é a notícia boa? Mesmo que você descubra que você tem uma relação onde você afasta o dinheiro, você tem uma relação emocional onde você afasta o dinheiro. A notícia boa é que a gente pode mudar isso. Existe um termo que é neuroplasticidade, mas o fato é que os estudos têm mostrado que a gente pode mudar essas crenças. A gente pode mudar essa lente dos óculos, né? A gente consegue reprogramar o nosso cérebro para que a gente pare de ver só escassez e a gente comece a enxergar abundância.